A paz do Senhor seja convosco, meus amados irmãos. Deus abençoe. Agradeço a Deus por esse dia glorioso. É muito bom de nós poder falar do amor de Deus. E trazer para os irmãos, realmente, até especulação, né? Para que haja uma revolução. Eu sou mais um para falar e os irmãos ouvir e até trazer especulação, isso é conhecimento, nos corrigir. Então, nesse dia de hoje, eu quero falar sobre a igreja, sobre a vinda de Jesus, né? Sobre os comentários que nós temos ouvido dos irmãos, né? Eu não quero ignorar inteiramente, porque até que eu percebo que conhecer o céu, irmão, é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa que inteiramente é uma loucura, né? Realmente, pensando bem, é uma loucura. Mas por base nós temos as escrituras, nós temos a Bíblia, né? Os estudos, né? Então, meus amados, nesse dia de hoje, eu tenho ignorado o linguajar que os irmãos têm trazido, que não traz uma definição inteiramente, embora que eu entendo. Por que tem essa motivação de um para com o outro, cada um toma uma direção, quando a Bíblia ela é uma pronúncia realmente positiva, real. Ela não muda e nem há diferença da palavra de Deus. Enquanto nós não encontramos a palavra de Deus, ela é uma só. É um só Deus, uma só fé, é um só batismo. E nós temos tanta diferença. Será que os irmãos, quando abriram os documentos para ele pastorar uma igreja própria, como se diz, se tornando presidente, responsável por aquela igreja, ele, por não ter sabedoria, por não ter condições, por não ter visão, ele fez uma coisa assim, com outro estatuto, como eu conheci a igreja, que até hoje eu acho que ainda tem ainda, com estatuto, particularmente ao lado, que eu nunca entendi isso. Se a palavra de Deus ela é um estatuto, ela é uma ordenança, ela é o juiz, o irmão abre um documento de uma igreja, vou falar assim, para que todo mundo entenda, colocando regra dentro da igreja. Eu não entendo essa loucura. Eu não entendo, mas ao mesmo tempo eu entendo. Porque é a ignorância daquela pessoa que não tem conhecimento e faz tudo isso. Aqui anda de coca, aqui anda de polo, aquele senhor assim, aquele senhor... Então, irmão, isso é uma ignorância muito grande. E cega aquele rebanho. E o presidente daquela igreja, ele põe uma equivocada, que aquela igreja é a igreja revelada por Deus. Vocês não saudam mais ninguém. Só nós é santo. Eles são primos. Eles não são verdadeiros. Só nós foi revelada a sua palavra. Então, irmão, que espírito é esse? É um espírito que quando eu leio a Bíblia, eu começo a ver que é do outro lado. Não é do lado direito, é do lado esquerdo. Não é da ovelha, é do bode. Então, meus amados, então, o que eu vejo nisso, meus amados, com toda a paciência, com toda a visão, a minha mentalidade para alcançar toda a diversidade dessas coisas, a minha alma, ela pula, parece que ela quer sair do tórico. Isso é uma coisa inteiramente. Isso não é apenas só no Evangelho. Eu vejo uma igreja aí, a maior igreja do mundo,
homens cientificamente, com toda a preparação, estuda 12 anos, também a mesma coisa. O paganismo. Então, irmãos, e nós não meditamos nessas coisas, muitas vezes nós não estamos nem aí. Eu estou vendendo meu peixe e o resto que se dane. Vender peixe aí, vender peixe. Pois é, igual na feira. Então, meus amados, o que está acontecendo com os homens? Realmente eu sei. Como eu sou pastor, eu sei. Não é a ganância, não é a avareza, não é um espírito da carnalidade, do anticristo, do falso profeta, das injustiças, da penalidade de Adão, gananciosos para engordar a sua alma, para trazer perdição, para ajudar a desenvolver a teoria da conspiração, do pecado, da iniquidade, para forjar um trabalho inteiramente para trazer para a humanidade destruição. Que filho é que nós somos? Filho de quem? Quando nós estamos vivendo essa teoria. Então, meus amados irmãos, nesse dia de hoje, vamos pensar nisso? Vamos meditar? Disse Paulo lá no seu ensinamento. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Examina a sua obra, minha amada. O que é que você está querendo fazer? Pregar o evangelho para o reino do céu? Ou para a sua grandeza? Em que você está pensando, meus amados irmãos? Eu gostaria muito de você pensar. Porque nós estamos caminhando. Olha, já houve profecia que Jesus estava vindo. Agora 2000, de 2000 não passava. Os irmãos pregando isso. Eu não sou crente de ontem nem de hoje. Eu sou crente de muitos anos. Eu vejo os irmãos pregando heresias, pregando, escrevendo na escola dominical. Olha, só misericórdia. E não adianta os irmãos achar ruim, porque eu sei muito bem. Os irmãos que pregam idolatria, hoje faz idolatria. O próprio pastor está lá, um posto. Eu não estou entendendo o que os irmãos estão vivendo. As coisas que eu vi, esses irmãos perseguindo uns aos outros, a ponto de matar, a ponto de pedrejar as igrejas. Os irmãos pensam que eu estou vivo aqui ainda, mas eu vi vocês pedrejando as igrejas lá no Nordeste, porque as igrejas não eram suas, e o outro ministério, vocês pedrejando, vocês em aeroporto, em convenções, quando terminava a convenção, ia pegar o avião lá dentro do aeroporto, brigar lá a ponto de tirar a arma da cintura. Que Deus é esse, meus amados irmãos? Eu não acredito. Vocês pregam sobre prostituição? Meu Deus, eu conheço o Brasil. Eu conheço o Brasil, meu amado. O que vocês faziam com o pastor quando ele adulterava? Como vocês faziam? Tirava de São Paulo, mandava para o interior, do interior mandava para Alagoas, do Alagoas mandava para Rondônia, Rondônia, Mato Grosso. Eu sei muito bem, meu amado. Eu sou um homem andado. Eu já andei nesse mundo. Conheço muito bem. Eu conheço muito bem as igrejas, os pastores que já foram. Conheço muito bem os políticos que já foram. E esses que ainda não estão. Tem alguns que eu não conheço. Vereador, prefeito, isso eu não conheço. Mas os mais grossos eu conheço. Então, meus amados, aonde que nós estamos? Que evangelho é esse? Onde que Jesus morreu, fazendo um sacrifício, para que nós venhamos a ser salvos por Ele. E nós agora somos seguidores fazendo tudo isso. Tomando igreja, brigando por causa de igreja, tirando rebanho, mentindo, profetizando,
coisa que não é verdadeira. E para onde que nós vamos, meus amados irmãos? Então eu quero nesse vídeo falar para vocês. Eu pouco importo. Eu quero a comunhão dos irmãos, mas se os irmãos quiserem ficar comigo, é uma coisa particular. Eu continuo entendendo os irmãos, amando e orando por vocês. Mas vocês precisam ter um conceito na vida. Vocês estão... Olha, se vocês morrerem dessa maneira, no dia do juízo, vocês já sabem para onde vocês vão. Ou vocês preguem e não creem que isso é verdadeiro. Porque eu conheço Jesus pessoalmente. De várias maneiras. E ele falou comigo sobre isso. Foi a primeira coisa que Deus falou comigo, foi isso. Aquele que rejeita Jesus. Aquele lugar é o lugar preparado, que é onde todos vão, para lá. Então, meus amados, isso aqui, irmão, não é um desabafo. Isso aqui é a verdade que eu estou falando. Vocês precisam se converter. Vocês precisam mudar de vida. Vocês precisam se regenerar. Vocês precisam deixar de avareza, de soberba, de ganância. Vocês precisam deixar de brigar, de querer ser ladrões de homem, como está lá em Timóteo. Roubando, tirando, saqueando, destruindo. E estão tudo aí, nas suas casas, a maioria estão tudo revoltado com pastores. Tudo revoltado com a igreja. Culpando Deus como se homem fosse Deus. Como muitos se colocam como Deus. Não fala nem que foi Jesus. Eu orei e você recebeu a salvação. Que negócio é esse, rapaz? Vocês estão igual os pastores lá da profecia de Jesus? Apartai-vos de mim, maldito, que eu vos não te conheço. Então, meus irmãos, se desperte, amigo. Eu não estou brincando com os irmãos. Eu sou um homem já maduro. Tenho um bocado de janeiro. Viu? Então, deixa essa palavra aqui nesse dia de hoje. Que Deus tenha misericórdia de vocês, viu? Gananciosos. Que Deus venha fazer uma obra, porque eu tenho orado a Deus, eu tenho pregado o evangelho, que é que Banda, de Ubanda, Allan Kardec, de muita seita aí, tem aceitado Jesus e tem permanecido. Então, estou aí espalhado nesse meio do mundo pregando o evangelho. Então, meus irmãos, agora a pessoa está no evangelho fazendo pior que o do mundo. Eu, sinceramente, eu falo. Eu mesmo no mundo, eu nunca fiz isso que vocês fazem. Eu mesmo como católico, praticante, eu nunca fiz essas coisas. Eu era de família. O católico praticante, ele cuida de família, ele cuida dos vizinhos, ele cuida da colônia, ele cuida da redondeza, beneficiando, ajudando. O católico praticante, mesmo idolatra, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, ele faz um trabalho de benfeitoria sobre a humanidade. Tem padre errado? Tem, mas eles dão a vida trabalhando, ajudando a comunidade. E vocês, conhecendo a verdade inteiramente, fazendo os absurdos, gasta milhões com televisão pela ganância, mas não dá um compromisso, um miserável que está lá congregando na congregação, uma cesta básica, muitas vezes, passando fome com a família, ele dando dízimo do salário mínimo. Um homem que ganha R$1.500, dá 150, quando ele descansa R$1.500, o que ele tem? Não tem mais nada, desconta na empresa várias coisas ao mesmo tempo. Por quanto ele vai ficar? Mas o seu dízimo ele dá 150. Eu sou pastor de igrejas, viu, meu amado? Que negócio é esse, meu amado? E dizer que isso você está servindo a Deus? Aonde que Deus manda o pastor cuidar dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos, dos abandonados? Vocês nem olham e dizer que vocês estão servindo a Jesus? Vê bem o que vocês estão fazendo. Que Deus abençoe, que Deus dê graça a vocês, que Deus tenha misericórdia de cada um de vocês. Vocês estão como lobo, vocês estão como leão faminto, na jaula, que não pode ver carne. Vocês estão loucos. Não é a loucura de Deus, não. É a loucura da perdição do espírito imundo. Vocês devem se regenerar e temer a Deus, porque você tem uma alma, ou você tem um espírito, queira como você queira interpretar, que ela vai retornar a Deus.
Você não vai para o inferno, não. Como você prega aí que aquele que não der o dízimo vai para o inferno. Nem julgamento nós tivemos, como é que vai para o inferno? Vai aguardar o dia de juízo. E nesse dia é suficiente para eternamente o cara sofrer, para nunca mais ter libertação. Então, meus irmãos, tenha cuidado na vossa vida. Isso aqui eu estou sendo amigo, eu estou sendo pai de vocês, aconselhando vocês para não cair no abismo. Tomara que você esteja, pelo menos, com um cinto de segurança nesse momento, nesse presente, para que vocês não venham cair no abismo, que há tempo de você voltar e pisar em terra firme e se arrepender dos vossos pecados, das vossas misérias, lamentais por tudo isso que vocês fazem. Que Deus tenha misericórdia. Fica na paz. Eu não estou nervoso não, irmão. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando no Espírito de Deus, agraciado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te amo, mas isso aqui é um alerta para que você, por tanto eu amar você e conhecer a verdade, que eu estou alertando. Não estou pregando dízimo e nem cura divina. Eu estou pregando a palavra de Deus e dizendo: se arrependa dos seus pecados, antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fique na paz.